Em um mundo onde as pessoas estão literalmente ocupadas pensando em si mesmo e não dão a mínima pelo que vocês estão passando, sentindo ou o que está acontecendo na sua vida, como ser diferente, como viver bem em um mundo assim. Vamos conversar um pouco sobre isso? Parece que hoje em dia fazer o mínimo e ser um pouco diferente é totalmente estranho. Quando você fala numa roda de amigos que não vamos tomar uma cerveja, você fala assim, eu não bebo, as pessoas já te olham diferente. Ou eu não vou em tal lugar, as pessoas já te olham diferente. Ou fazer coisas que muitas das vezes as pessoas acham normal hoje em dia, mas que pra você não é normal e tá tudo bem. Grande parte da geração de hoje é guiada e pautada pelo que eles aprenderam da geração passada. Agora pega tudo o que eles aprenderam e coloca com essa mídia deturpada, com essas redes sociais de hoje. A soma de tudo isso com certeza não é nada saudável. Eu sempre tive na minha mente que grande parte das coisas que eu faria e que eu vinha fazendo refletiria constantemente no meu futuro. E que grandes coisas eu poderia aprender com aquilo que já foi me ensinado, ou já foi passado, das experiências que você já teve. Ou seja, se uma pessoa faz algo e você vê que está errado, eu não preciso fazer para saber que vai dar errado. Eu posso aprender com isso e não fazer. Eu sempre pensei que essa parte da racionalidade, do óbvio, uma moto. Ok. Eu sempre pensei que essa parte da racionalidade do óbvio, de não querer e não querer encaixar em certas coisas, me fez ser um cara muito estranho. Papos que hoje parecem ser algo normal, como traição, não só conjugal, mas traição entre amigos, traição em si, né? Esse sentimento deturpado que você tem que subir nos outros e pisar em qualquer um, e não importa o que seja, que o sucesso é o mais importante, por aí vai. Esse papo todo, cara, não me entra. Sem falar da pegação, do álcool, drogas, sexo e variável e por aí. Cara, isso não é normal. Pode ser comum para os dias de hoje. Essa sociedade que já tem bem deturpada há um tempo, mas isso não é normal. E eu sempre acreditei que as pessoas que vivem nesse modo aleatório, na verdade, estão procurando uma fuga. Eu sempre olhei para isso, para pessoas que têm um modo aleatório de vida e digo, foda-se ali, literalmente faça o que quiser. Eu sempre acreditei que essa pessoa foge da principal responsabilidade, que é cuidar da própria vida dela. E quando eu falo cuidar da própria vida, eu não tô falando assim só em uma área específica ou não. Você tem que ser saudável em todas as suas áreas. Só que não. Cuidar da própria vida em todas as áreas dela é algo muito complexo. É dizer não para muita coisa. É extremamente difícil. E o problema é que é um trabalho diário. E muitas das pessoas não querem essa responsabilidade diariamente. Por mais que seja a responsabilidade da vida delas. Eu tava vendo um vídeo de um cara na internet, eu não lembro o nome dele agora. E estavam sempre falando assim... Ah, não, foi o Reinaldo Gianecchini. Ele tava falando assim, cara, você tem que ganhar, você tem que ganhar. E ele disse que alguém chegou nele falando que ele tinha que ganhar, que ele tinha que ser o melhor, que ele tinha que tal. Ele, cara, ganhar de quem? Ganhar pra quê? Você tá entendendo? Chega um momento da sua vida que a única coisa que você vai querer, pode ter certeza disso, é a sua paz interior, a sua saúde mental. Cara, isso é incrível. Mas então, como viver isso? Como ter essa plenitude nos dias de hoje com todo esse mundo assim, egoísta? Primeiro de tudo, a gente precisa entender o que realmente é o egoísmo e como que, né, as pessoas acabam se tornando egoístas. Kant, o filósofo, disse uma vez que distingue o egoísmo em 4 partes, ou 4 formas. O egoísmo lógico é aquele que a pessoa acha que não precisa se submeter, né, às suas próprias vontades ou às vontades dos outros. O egoísmo estético é aquele que você se satisfaz com o seu próprio gosto. E o egoísmo moral, que é aquele que a pessoa foca todas as opiniões, todas as coisas nela mesma. Só dela provém as coisas certas, as opiniões certas e por aí vai. E além dessas também, Kant distinguiu um outro tipo de egoísmo, o egoísmo metafísico, que ela responde negativamente a uma pergunta. Essa pergunta, na verdade, é: eu preciso realmente estar em comunhão, entender, procurar a opinião dos outros? Não. Ou seja, colocando em pratos limpos, para ficar mais claro, o egoísmo é uma forma soberba de você pegar toda a sua opinião, todas as suas atitudes e colocar isso como correto e tirar a liberdade e a opinião das outras pessoas. Mas como fazer para que esse egoísmo não se torne algo presente em sua vida? Como você não cair nessa de ser egoísta também? Deixando aquele papo de coach do lado, eu acredito que a única forma, ou uma das únicas formas que tem de você deixar de ser egoísmo é você tomar o controle da sua vida. Pelo menos foi assim que eu comecei a me livrar disso. E não, eu não era uma pessoa egoísta com as outras pessoas.
Eu era egoísta comigo mesmo. Segundo o Google, o egoísmo é o amor exagerado pelos próprios desejos e a ignorância dos desejos dos outros. Eu não dava simplesmente uma atenção para aquilo que eu realmente queria fazer. Ou seja, eu não dava valor às minhas reais vontades, desejos e sonhos. Eu sei que existem diversas pessoas que estão passando exatamente pela mesma coisa. De todas as formas e egoísmos que existem, a pior delas é aquele egoísmo próprio, o egoísmo que afeta a você. Que por mais que você seja egoísta e não sendo egoísta com as outras pessoas, mas continuar sendo egoísta com você, isso vai acabar com a sua vida. Tem um trecho da música do Cid que ele fala o seguinte, eu vou ler aqui. A resposta da vida está na observação. Percebi isso nos detalhes do dia a dia, dentro da minha própria refeição. Entendi que se o ovo quebra de fora para dentro é morte, e se é de dentro para fora é vida. Ou seja, quanto mais você for egoísta com você mesmo e começar a ter esse egoísmo próprio, mais as suas atitudes vão te levar para um caminho totalmente distante daquilo que você realmente precisava fazer e realmente tinha propósito de fazer. Ou seja, cada atitude vai ser um passo a mais, para mais longe daquilo que você realmente nasceu para fazer. Beleza, e quais são os reflexos disso? Tristeza, cansaço, depressão, falta de propósito, ansiedade e por aí vai. Isso porque se a gente olhar no mundo de hoje e não sentir que realmente tem alguma coisa fora, a gente está afundando no mesmo barco. Estarão todos fadados ao mesmo fim. E olha, eu olho para hoje, para como a sociedade vive hoje, e não me parece um fim tão lógico. Gosto muito da forma que Paulo escreveu aos habitantes de Filipos, lá em Filipenses, que diz assim, nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Está lá em Filipenses 2, do versículo 3 ao 8. Esse trecho relata bem o que realmente devemos fazer para deixar de ser egoístas. Pensa comigo, se Jesus, Filho de Deus, sendo um com Ele, se tornou homem e se tornou obediente até a sua morte, uma morte de cruz. Um ser divino em obediência serviu o seu propósito até o final. Isso precisa nos dizer algo sobre o propósito, sobre o egoísmo, sobre a humildade. Tanto você crédulo ou não estou falando dessa questão. Mas esse modelo de Jesus precisa ser o modelo ideal para a gente entender o propósito e o que realmente significa não ser egoísta. Até porque eu acredito que uma pessoa egoísta, muitas das vezes é uma pessoa sem o propósito. Até porque quando você tem um propósito muito claro na sua vida, as pessoas, as situações, as coisas favorecem a realização do seu propósito e não o contrário dela. Sendo pessoas boas, sendo situações boas ou sendo situações más e pessoas más, tudo favorece para o seu propósito. Porque quando você tem um propósito, você não tira o olho do prêmio. Porque você sabe que apesar das demais coisas da vida, o importante é o prêmio e a sua chegada até a linha final. Então, para você que é egoísta e tem sido egoísta com os outros, até mesmo com você precisa alinhar o seu propósito. Alinhar o propósito para sua vida, para sua trajetória. Às vezes, assim como Jesus, a humilhação não é uma falta de significância, muito pelo contrário, é uma falta de significado do seu propósito, da sua identidade. Assim como em um jogo, pensa em um jogo qualquer. Às vezes as fases do jogo não vai ser tão boa, mas como você está focado e está com o olho no prêmio, é fácil passar por essas fases, ou por mais que seja difícil, você tem que entender que essas fases vão passar e elas vão te ajudar a chegar no seu objetivo final. Então tudo isso favorece, porque mesmo as más fases vai te ajudar a passar por algo para estar mais perto daquilo que você realmente quer fazer. Então não trate mais as más situações, as más pessoas, as pessoas que tentaram fazer algo com você ou pela sua vida. Não trate isso como algo ruim, muito pelo contrário. Trate isso como pessoas que tiveram que passar para você estar onde você está, para estar mais perto do seu propósito e realizar aquilo que você realmente precisa realizar. Eu espero de coração que esse vídeo possa ter feito sentido para você e te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, compartilha para ajudar alguém também. Conto muito com o seu compartilhamento e com a sua ajuda nisso aí. Aproveita e comenta aqui. Ei, Bertone, tamo junto. Vamos para cima. É isso.
Até então, fui, tamo junto. Aproveita e se inscreve nesse canal para sempre receber atualizações aqui das minhas reflexões e minha trajetória.